Olá a todos, meu nome é Tayane Mota Fagundes, eu sou estudante de mestrado pelo Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular na UFRJ, e é um grande prazer estar aqui para falar sobre o meu projeto que se intitula Investigação de moduladores antiapoptóticos no decorrer da infecção de macrófagos por Leishmania amazonensis. O meu orientador é o professor Dr. Luiz Gione Barbosa de Mello e os outros autores, Alberto Nogueira Neto e Michele de Oliveira Chaim. A transmissão do parasito, né, do gênero Leishmania, vai se dar pela picada dos insetos vetores, né, que são os flebótomos, os flebotomíneos, no momento da hematofagia, né, ou repasto sanguíneo, ou simplesmente no momento da alimentação do inseto vetor, né, sugando então esse sangue do vertebrado, neste caso aqui o ser humano, né? Os parasitas eles vão se apresentar de duas formas principais, os promastigotas, que são flagelados e vão viver no trato digestivo do inseto vetor, e os hemastigotas, que não têm forma flagelada e que vão viver dentro da célula do vertebrado. Mas que célula é essa do vertebrado, né? Os macrófagos, que vão endocitar, ou seja, vão trazer para dentro esses macrófagos, para dentro de si, esses promastigotas. Então, há a diferenciação em hemastigotas e que vão se proliferar, podendo então infectar outros macrófagos ou simplesmente serem ingeridos pelo inseto vetor e reiniciar o ciclo. A apoptose, ela foi originalmente associada à homeostase tecidual e morfogênese. Um exemplo de apoptose clássica é quando o neném já nasce com os dedos separados, normalmente, só que antes disso, lá no útero da mãe, existia uma membrana e essas membranas sofreram uma morte celular programada, que é a apoptose. Então, essa apoptose ela pode ser disparada por diversos estímulos, desde estresse intracelular até uma sinalização extracelular. Então, em uma sinalização no citoplasma de apoptose, as caspases são as proteínas principais para esse processo. Porém, as proteínas inibidoras da apoptose, elas vão inibir realmente endogenamente essas caspases, né? Então, o que ocorre é que essas IAPs, né, elas vão possuir domínios que podem afetar as caspases, então elas vão ubiquitinar, vão degradar, né, e, consequentemente, vão inibir a apoptose. O projeto vai abordar duas proteínas inibidoras em função dos resultados preliminares, né, de estudos do nosso grupo, que é a SHIAP, que é mais potente em suas propriedades apoptóticas, potencializando, então, a translocação do fator de transcrição, que é o NF-kappa-beta, para o núcleo, o que promove, então, uma ativação de genes de sobrevivência celular. E a survivina, que tem efeito regulador da apoptose, além da proteção da própria SHIAP, ok? Bem, então, para isso, eu preciso ter alguns objetivos, né? São 7 objetivos, e é investigar células infectadas por Leishmania amazonensis, a expressão de genes antiapoptóticos relacionados com a proliferação e progressão do ciclo celular, principalmente IAPs, como a survivina e a SHIAP. Ou seja, é buscar compreender por abordagens moleculares e celulares como é que o parasito subverte as vias de apoptose, mantendo então as células vivas pelo tempo suficiente à infecção e proliferação intracelular dos novos parasitos. Se eu tenho, então, 7 objetivos, eu tenho 7 metodologias gerais aqui, né? Então, nós utilizaremos os macrófagos da linhagem Hall, que é um tipo de célula, para investigar os genes alterados em diferentes tempos de infecção através do qPCR. A coimunoprecipitação seguida de espectrometria de massa vai servir para descobrir os parceiros moleculares e possível interação direta entre SHIAP e survivina. Então, produziremos linhagens de monócitos selvagens e mutantes de SHIAP, né? E linhagens também com expressão induzível de survivina, e também vamos analisar a viabilidade e progresso da infecção por ensaios colorimétricos, né? O GENS, ensaio colorimétrico MTT. Bem, as quantidades de transcritos vão ser medidas através de um equipamento chamado de bioluminômetro e através das construções, né, em THP1, que é um outro tipo celular. Nós esperamos que essas construções possam modificar as vias de sinalização e a mobilização das proteínas entre citoplasma, núcleo e mitocôndria. E, por fim, utilizaremos, então, a THP1 novamente para ensaios de citometria de fluxo e colorimétricos para analisar fenótipos associados à apoptose e ativação de caspases. Bem,
Então, quais são os resultados esperados, né? Nós esperamos que esta investigação contribua a fim de responder quais são as vias de transdução de sinal que parasitos como Leishmania amazonensis se apropriam para subverter a morte celular programada, que normalmente ocorreria com a célula hospedeira em condição de estresse patológico, que é a infecção. E também, né, procuramos evidenciar que a célula hospedeira, quando invadida por um patógeno intracelular, como Leishmania amazonensis, perde o potencial regulatório da apoptose por diversas alterações, não só pelo RNA mensageiro e proteínas apoptóticas, mas também por epigenética, né, com as alças regulatórias transcricionais nesses promotores de genes antiapoptóticos, né, em eventos, então, desencadeados pelos próprios parasitos. Bem, e por fim, né, eu venho agradecer, então, o Programa Multicêntrico, Bioquímica e Biologia Molecular, a SBBQ, a FAPERJ, a UFRJ, a SNPq, né, e todos os organizadores da segunda SACEP, que permitiram, então, mostrar um pouquinho sobre esse projeto de mestrado. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. A gente está trazendo hoje o nosso querido Vinícius Ribas, que é professor da UFMG, então queria convidar o Vinícius aqui para... Oi, Vinícius, boa tarde. Oi, Tudo bem, bom? Mariana? Tudo ótimo. Bem. Obrigada, querido. Queria agradecer pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite e tá trazendo para a gente, né, um tema muito, muito relevante, né, muito mais atual, acredito que não tem como, né, para a gente hoje. Então, Vinícius, né, para quem não sabe, vai falar sobre... Bom, acho que todos sabem aqui. Vinícius vai falar sobre Covid-19, mas, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre ele, né, além dessa parte, né, muito bacana, né, que ele tem feito, né, de divulgação sobre a Covid, né, a gente tem aí um belíssimo currículo, uma história muito bonita, né, científica, né, do Vinícius. Ele começou lá atrás, né, na graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, né, Vinícius e eu somos colegas de turma, pela UFRJ. Em seguida, ele fez o seu mestrado em Ciências Biológicas na área de Biofísica e o doutorado em Ciências na área de Neurobiologia, tanto mestrado e doutorado pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Ele atuou como pós-doc tanto no Instituto de Biofísica da UFRJ, como também no Departamento de Neurologia da Universidade de Medicina de Göttingen, na Alemanha, e também no Instituto do Cérebro da UFRN. Ele atualmente é professor adjunto do Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Minas Gerais e ele é chefe do grupo de pesquisa em terapia gênica em neurodegeneração. Então, o Vinícius, ele tem, né, um amplo currículo e a experiência dele é com foco em microscopia e na produção e uso de vetores de vírus adeno-associado, que é aquela sigla que muitos aqui conhecem, o AAV, né, para transferência gênica no sistema nervoso central. Ele atua na área de neurobiologia celular e molecular, com ênfase nos temas neurodegeneração e regeneração, terapia gênica, retina e medula espinhal, né? E claro, né, como eu falei, né, no início, o Vinícius, ele tem feito, né, um trabalho muito atento, muito preciso na divulgação científica, né, sobre os avanços nas pesquisas, nos estudos sobre a Covid-19. Então, uma dica, né, para quem ainda não segue ele nas mídias, eu acho que recomendo muito seguir, porque realmente virou para mim, né, e para muitos, né, uma fonte preciosa, né, de consulta, de atualização, né, sobre a Covid-19. E eu queria, então, agora passar a palavra ao Vinícius para que ele possa também se apresentar e falar para a gente aí desse trabalho maravilhoso que ele tem feito. Obrigado, Mariana, pela apresentação e pelo convite. É um prazer estar aqui nesse evento e participar um pouco, falar um pouco, né, não diretamente sobre as pesquisas que eu faço no laboratório, mas sobre a divulgação científica que eu tenho feito nas redes sociais. Então, vai ser um prazer falar um pouquinho sobre essa parte específica da Covid-19, que são as manifestações neurológicas. Bom, pessoal, complementando um pouco do que a Mariana já falou,
Então, como ela já mencionou, eu, né, sou chefe do grupo de pesquisa em terapia gênica e neurodegeneração no departamento de morfologia do ICB da UFMG. Aqui tem, quem quiser um pouco mais de informações sobre as linhas de pesquisas que a gente desenvolve no laboratório. A gente tem um site ainda com domínio provisório, wordpress.com, o ribasteam.wordpress.com. Lá tem, está um pouco desatualizado, mas tem as informações básicas sobre a linha de pesquisa que a gente desenvolve no laboratório. A gente fala também bastante sobre o que a gente faz no laboratório no Instagram, no perfil do nosso grupo de pesquisa, que é o ribasteam_UFMG. E, além disso, eu tenho redes sociais, né, minhas particulares, onde eu faço a divulgação científica de maneira geral. Antes da pandemia, era falando sobre ciência, mais focada em neurociências, e agora, desde que a pandemia começou, falando sobre diversos aspectos da Covid-19, que é tanto o vinicius.t.ribas no Instagram, ou Vinícius Ribas no Facebook, ou o Ribas_VT no Twitter. Então, como a Mariana já falou, eu não trabalho diretamente com Covid-19, tá? Então, o foco do nosso laboratório é estudar genes e outros RNAs não codificantes no processo de neurodegeneração. E isso é que eu tenho acompanhado bastante a literatura científica em relação à Covid-19, mais especificamente, como é mais a minha área, né, neurociência, que eu trouxe para falar um pouquinho hoje aqui, que é sobre as manifestações neurológicas, tanto agudas quanto as manifestações neurológicas persistentes da Covid-19. Então, um roteirinho básico do que eu vou falar hoje, vou falar alguns aspectos bem básicos sobre a Covid-19, só para a gente introduzir o tema. Depois eu vou falar sobre os sintomas neurológicos da fase aguda, ou seja, os sintomas neurológicos quando a pessoa está passando quando ela foi infectada pelo vírus. Os sintomas persistentes, que algumas vezes são chamados também de sequelas, né, sequelas neurológicas. E, por fim, falar um pouco sobre quais são os possíveis mecanismos que estão envolvidos com esses sintomas neurológicos, tanto da fase aguda quanto da fase persistente. Então, acho que todo mundo deve saber, mas é importante relembrar aqui alguns conceitos básicos sobre a Covid-19. Então, a Covid-19 é causada por um vírus, um coronavírus, chamado de SARS-CoV-2. Ele é um vírus que tem um envelope lipídico e várias proteínas. A proteína mais conhecida e, né, em teoria, mais importante é a proteína S, que está representada aqui em vermelho, também chamada de proteína da espícula ou spike. Essa proteína é a proteína que vai reconhecer na membrana plasmática da célula. Então, aqui embaixo a gente está vendo uma célula hospedeira que esse vírus vai infectar. Ele reconhece, né, o receptor na célula chamado de ECA2 ou ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que está na membrana plasmática da célula, vai reconhecer essa proteína S do vírus. E através de clivagens de proteases, que eu não vou entrar em detalhes, esse vírus ele pode entrar através de um endossomo no interior da célula ou através de uma fusão direta da membrana plasmática, da membrana do vírus com a membrana plasmática da célula. E o material genético do vírus, então, vai para o citoplasma da célula e, posteriormente, esse material genético ele vai ser replicado e as proteínas que formam essa capa do vírus são produzidas e esse vírus, então, vai ser liberado dessa célula para uma próxima célula, podendo, então, infectar outras células. Então, aqui, de maneira bem simples e bem básica, né, as características principais do vírus e como que ele infecta a célula hospedeira. Falando um pouco sobre a Covid-19, né, sobre a doença, né, então, Covid-19 é a doença e o SARS-CoV-2 é o vírus que causa essa doença. A doença em si, ela pode ser dividida em diferentes fases e diferentes gravidades da doença. Então, a grande maioria das pessoas, elas vão não necessariamente ficar completamente assintomáticas, mas a grande maioria das pessoas infectadas, isso vai variar um pouquinho com idade, com comorbidades, vou falar um pouquinho no próximo slide, elas vão ter ou sintomas leves ou vão ficar completamente assintomáticas. E se a gente olhar aqui embaixo, que está mostrando a replicação do vírus, seria esse gráfico aqui, essa barra em azul, a gente pode ver que mesmo pessoas assintomáticas ou as pessoas pré-sintomáticas, o que quer dizer pré-sintomática? É a pessoa que vai desenvolver sintoma, mas ainda não desenvolveu sintoma. Elas já possuem replicação viral. E essas pessoas já são responsáveis por transmitir o vírus. Por isso que a Covid-19 é uma doença que conseguiu se espalhar de uma maneira tão incrível, né, e de maneira tão rápida no planeta inteiro, porque pessoas sem sintomas
né, já tem replicação viral nessas pessoas, essas pessoas já transmitem o vírus. Para as pessoas que vão desenvolver sintomas, esses sintomas eles podem ser leves, né, que são chamados sintomas com a síndrome gripal, sintomas moderados, que já envolvem já algumas mudanças radiográficas no trato respiratório inferior, quando a gente está falando do pulmão, mas que ainda mantém uma saturação de oxigênio acima de 94%, e as pessoas que vão, então, ser hospitalizadas, que desenvolvem a Covid-19 grave e a crítica, né, onde já existe diferentes disfunções em vários órgãos. Quando a gente olha de maneira geral a porcentagem de pessoas que foram infectadas pela Covid-19, pelo vírus, né, pelo SARS-CoV-2, e que vão desenvolver a Covid-19 grave, isso é em torno de 2,3% e que vão para a fase crítica 0,6%. Isso de maneira geral, isso vai variar bastante com a idade, tá? Para essas pessoas que desenvolvem a forma grave, o que tem se mostrado é que ocorre um aumento de uma resposta inflamatória exacerbada, né, que é chamada de tempestade de citocinas, e essa tempestade de citocinas ela é uma dos eventos responsáveis por essa gravidade da doença. E é aqui onde a maioria dos medicamentos atuais conseguem combater a Covid-19, que são os medicamentos anti-inflamatórios, como corticosteroides, inibidores da JAK, inibidores de interleucinas. Alguns medicamentos eles conseguem atacar essa fase precoce, e os medicamentos atuais que estão liberados, né, tanto pela Anvisa quanto pela FDA nos Estados Unidos, são os medicamentos baseados em anticorpos, que são anticorpos monoclonais que vão atacar exatamente o vírus nessa fase inicial da doença. Então, os únicos medicamentos atuais capazes de atacar o vírus são chamados anticorpos monoclonais. Então, para a gente ter uma ideia um pouquinho sobre a gravidade da doença em diferentes faixas etárias, a gente pode perceber, então, que claramente pessoas jovens com menos de 20 anos, a porcentagem de pessoas que vão ser hospitalizadas, que foram infectadas pelo SARS-CoV-2 e que vão precisar de hospitalização é bem baixa, em torno de 0,1%. Mas isso vai aumentando progressivamente, chegando a atingir aqui a mais de 20% em pessoas com mais de 80 anos, de acordo com esse trabalho aqui publicado na Science no ano passado. Isso provavelmente mudou com as variantes atuais, tá? Então, esse trabalho foi do ano passado, onde ainda não existiam então, as variantes chamadas variantes preocupantes. Tá? Então, mas o que a gente pode perceber aqui é que há um claro aumento da gravidade da doença conforme aumenta a faixa etária da população infectada. E a gente pode perceber também no que a gente chama de taxa de mortalidade da Covid-19. Então, há também claramente um aumento da mortalidade. Aqui que a gente está vendo a taxa de pessoas que foram infectadas e que vão a óbito, separando mulheres aqui pelo vermelho e homens em azul. Então, a gente pode ver de novo que há um aumento significativo da taxa de pessoas que vão a óbito, chegando aqui, de acordo com esse trabalho da Nature do ano passado, a 11% de pessoas na faixa de 80 anos, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas nessa faixa etária, 11 vão a óbito. Tá? Isso, de novo, em 2020, por uma variante, onde ainda não existiam essas variantes atuais. O que é interessante aqui é que, apesar desse aumento progressivo de acordo com a faixa etária, a gente pode perceber que, para as crianças, principalmente com menos de 2 anos, aqui nesse gráfico de 0 a 4 anos, a taxa de mortalidade ela é maior do que crianças, por exemplo, de 5 a 9 anos. Então, as crianças muito jovens, e isso é principalmente, né, no primeiro ano de vida e no segundo ano de vida, elas desenvolvem uma Covid-19 mais grave do que, por exemplo, crianças de 5 a 9 anos ou de 10 a 14 anos. Tá? Falando um pouco agora sobre as manifestações neurológicas da Covid-19, então, o que a gente viu anteriormente foi uma maneira geral, o que é, né, o vírus, quais são as diferentes gravidades da doença e isso separado para as diferentes faixas etárias, mas já foi visto, então a gente sabe que os sintomas principais da Covid-19 são sintomas gripais, que, né, envolvem então o seu trato respiratório superior, são sintomas de gripe, como tosse, coriza, às vezes febre. E para as pessoas que vão para desenvolver as formas mais graves, são sintomas de agora que vão afetar o trato respiratório inferior, ou seja, os pulmões, e aí já começa a pneumonia, alterações radiológicas e etc. E a gente sabe que a Covid-19 também afeta vários outros órgãos, então já tem dados mostrando problemas cardiovasculares, problemas renais, e o que eu quero trazer hoje aqui, né, falar um pouquinho para vocês, é sobre os sintomas neurológicos da Covid-19.
Então, o primeiro artigo que eu conheço que descreveu os sintomas neurológicos da Covid-19 foi publicado em abril, exatamente no dia 10 de abril de 2020. É interessante, quando a gente está falando de Covid-19, e quando a gente vai apresentar os artigos, né, de maneira geral, para as doenças, a gente só apresentava o ano daquele artigo, mas para a Covid-19 a gente tem aí, em menos de 2 anos, uma imensidão de artigos científicos publicados sobre o tema. Então, eu costumo apresentar não só o ano, mas também o mês e até o dia, porque isso pode mudar de um dia para o outro, devido à quantidade de artigos científicos que são publicados. Então, nesse artigo publicado na JAMA Neurology, que foram avaliados sintomas neurológicos em pacientes que foram hospitalizados. Então, aqui a gente está vendo só pacientes que foram hospitalizados em Wuhan, na China, ou seja, a cidade que foi a primeira cidade afetada por essa doença. A gente pode perceber aqui que, dentre os pacientes hospitalizados, em torno ali de 36% desses pacientes, ali num total de 200 pacientes, então 78 pacientes dentre esses 214 que foram analisados, que dá em torno de 36%, apresentavam algum sintoma neurológico. Tá? Então, dentre os pacientes hospitalizados, há uma proporção relativamente grande de pacientes, né, em torno de 1/3 desses pacientes vão apresentar algum sintoma neurológico. E nesse trabalho eles dividiram ainda, né, os pacientes hospitalizados que estavam com a forma grave e com a forma não grave da doença, e há uma diferença pequena aqui, os pacientes com a forma grave com uma prevalência, né, uma proporção um pouco maior de sintomas neurológicos. Agora, quais são esses sintomas neurológicos? São vários sintomas neurológicos, como, por exemplo, tontura, afetando aqui em torno de 16% dos pacientes, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, afetando em torno de 13% dos pacientes hospitalizados, perda de consciência, 7% dos pacientes hospitalizados, acidentes cerebrovasculares, em torno de 2,8% dos pacientes, convulsões e também sintomas do sistema nervoso periférico, como disfunções do paladar, disfunções do olfato e disfunções da visão também. Então, esse trabalho foi o primeiro publicado em abril de 2020, mostrando que pacientes hospitalizados da Covid-19 apresentam sintomas neurológicos. Tá? E desde então, vários outros artigos foram publicados, e eu trouxe para vocês aqui agora um segundo artigo, também publicado na JAMA, mas agora no jornal, na revista geral da JAMA, já bem mais recente, de 11 de maio desse ano, onde eles avaliaram também sintomas neurológicos de pacientes, né, na fase aguda da doença, também pacientes hospitalizados, e eles viram um pouco diferente aqui o quadro. O que eles mostraram é que nesse trabalho, que em torno de 80% dos pacientes, eu não sei de onde, eu esqueci de onde são esses pacientes aqui, acho que já não é mais em Wuhan, eu acho que é na Europa, em vários hospitais da Europa, em torno de 80% dos pacientes hospitalizados apresentavam alguma manifestação neurológica. Então, agora, nesse trabalho, isso aumentou, né, o número de pacientes que apresentam manifestações neurológicas. E quando a gente vai olhar quais são esses sintomas, basicamente os mesmos sintomas. Então, a gente vê aqui, de novo, cefaleia afetando uma grande proporção desses pacientes, em torno de 38%, a perda do olfato e a perda do paladar, em torno de 28%. Dentre os pacientes que são mais graves, que desenvolvem encefalopatias, em torno de 50% dos pacientes desenvolveram algum tipo de encefalopatia, e essa encefalopatia está muito relacionada para os pacientes que têm uma diminuição na concentração de oxigênio no sangue. Então, o cérebro, a gente sabe que o cérebro precisa de uma grande quantidade de glicose, de energia e de oxigênio. Quando você tem uma diminuição de oxigênio no sangue, o sistema nervoso central ele é afetado de maneira relativamente grave, então, e causa o que a gente chama de encefalopatia, o que a gente está vendo aqui. E em torno de 17% dos pacientes apresentaram coma, mas a gente pode ver outros sintomas neurológicos aqui presentes. Então, ali a gente estava, até então a gente estava vendo pacientes hospitalizados. A maioria desses pacientes que foram hospitalizados, que eu mostrei nesses dois trabalhos anteriores, são pacientes com uma idade mais avançada. E quando a gente imagina isso, a gente pode pensar, não, só pacientes idosos ou que têm alguma comorbidade que são hospitalizados e que vão desenvolver sintomas neurológicos, mas não necessariamente. Apesar de
como eu mostrei no início, uma proporção muito pequena de crianças e jovens são hospitalizados, dentre esses que são hospitalizados, eles também podem apresentar sintomas neurológicos. E esse artigo publicado na JAMA Neurology, em março desse ano, avaliou, então, em torno de 1.500 pacientes hospitalizados com menos de 21 anos, ou seja, crianças e adolescentes, com uma média aqui em torno de 9 anos, e eles viram que em torno de 22% desses pacientes, ou seja, dos pacientes jovens que foram hospitalizados, apresentavam alguma manifestação neurológica. Então, quando a gente vai olhar aqui quais são essas manifestações neurológicas, a gente pode ver nesse gráfico aqui, dividido pela idade. Então, aqui na primeira barra, os menores de 5 anos, de 5 a 2 anos e de 13 a 20 anos. Eles desenvolveram sintomas como, por exemplo, dificuldade de caminhada ou de engatinhar, obviamente para as crianças mais jovens, uma proporção relativamente pequena, mas isso vai aumentando aqui quando a gente está falando de diferentes sintomas. Então, por exemplo, convulsões a proporção foi maior em pacientes mais jovens, ou seja, menores de 5 anos. Perda do paladar e perda do olfato, ela afetou mais os pacientes mais velhos dentro dessa faixa etária ali, em torno de 13 a 20 anos. Dores de cabeça também afetou mais os pacientes de 5 até 20 anos. Quando a gente olha isso, não necessariamente os pacientes mais jovens de menos de 5 anos, será que eles realmente não têm perda de olfato, não têm perda do paladar, ou será que eles não conseguem reportar isso? Isso pode ser uma explicação do porquê que esses pacientes apresentaram menos esses sintomas, né? Então, isso é uma pergunta que ainda está em aberto. Mas o que a gente pode ver também, por exemplo, aqui, dificuldade, confusão mental e perda de consciência, não completamente perda de consciência, mas dificuldade de concentração e de consciência, afetou em torno de 40% desses pacientes. E fraqueza e fadiga, aí já foi mais de 60% nos pacientes com mais de 5 anos e em torno de 30% nos pacientes com menos de 5 anos. Então, a gente pode ver que mesmo crianças e adolescentes, eles podem sofrer sintomas neurológicos dentre esses pacientes que foram hospitalizados, tá? Então, a gente viu até agora os sintomas neurológicos da fase aguda da doença. Ou seja, que ocorrem durante aí aproximadamente 2 semanas, desde que a pessoa foi infectada pelo SARS-CoV-2. Mas desde meados do ano passado, e mais recentemente, mais artigos foram sendo publicados, tem sido visto que vários pacientes que passaram por essa fase aguda da doença, eles acabam desenvolvendo sintomas ou tendo sintomas persistentes da Covid-19. Ou seja, mesmo depois que o vírus foi eliminado e que a pessoa se recuperou dessa fase aguda, ela pode apresentar um ou outro sintoma persistente. Isso foi chamado, tem vários, pode ser chamado de Covid longa, e nesse artigo publicado na Nature esse ano, na Nature Medicine, eles deram o nome de síndrome pós-aguda da Covid-19. O que é a síndrome pós-aguda da Covid-19? Pessoas que tiveram Covid-19 que apresentam algum sintoma com 4 semanas após o diagnóstico inicial da doença ou após o início dos sintomas. Então, qualquer sintoma que ainda persiste após 4 semanas do diagnóstico ou do início dos sintomas é considerado um sintoma persistente da Covid-19. E esses sintomas afetam vários sistemas diferentes. Então, nesse artigo aqui, ele avaliou não só sintomas neurológicos, tá? Ele avaliou em vários sistemas, como, por exemplo, problemas musculares, problemas nas articulações, sintomas respiratórios, sintomas cardiovasculares, sintomas renais e sintomas, por exemplo, de perda de cabelo, que também é um sintoma relativamente comum nesses pacientes. E o que eu quero chamar a atenção aqui, novamente, são os sintomas neurológicos persistentes da Covid-19, ou seja, sintomas que ainda estão presentes mesmo 4 semanas após o diagnóstico da doença. E dentre esses sintomas que estão aparecendo bastante, nos sintomas neurológicos, a gente pode destacar aqui sintomas de ansiedade, depressão, problemas para dormir, né, como insônia, síndrome de estresse pós-traumático, problemas cognitivos como confusão mental, problemas de memória, dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, que muitas vezes são chamados de brain fog, ou seria como se fosse uma fumaça no cérebro, né, uma tradução mais simples. E cefaleia também é um sintoma persistente relativamente comum nesses pacientes que se recuperaram da Covid-19.
Então, vários trabalhos, eu vou mostrar alguns agora para frente, avaliaram esses sintomas, né, em diferentes sistemas. Eu vou dar ênfase aos sintomas neurológicos após essa fase aguda. Então, quando a gente vai olhar de maneira geral aqui não são só sintomas neurológicos, tá? Sintomas persistentes de maneira geral, qual é a faixa etária que é mais afetada por esse tipo de sintoma? Então, esse dado que eu estou mostrando para você não foi publicado em nenhum artigo, tá? É dado do governo do Reino Unido, mostrando aqui um quadro com pacientes que tiveram algum sintoma persistente pelo menos 5 semanas após o início dos sintomas. Então, e divididos por faixa etária, de 2 a 5 anos até 70 anos ou mais. Então, a gente pode perceber que os pacientes de 25 até 69 anos, que é essa faixa etária intermediária aqui, são os pacientes que são mais afetados por esses sintomas persistentes, podendo atingir nessa fase aqui de 5 semanas até 25% dos pacientes apresentando algum sintoma persistente. Tá? Mas são só esses pacientes? Não. Então, quando a gente olha aqui de 2 a 11 anos de idade, ou seja, crianças, nesse intervalo de tempo, em torno de 10% das crianças apresentaram algum sintoma persistente. Tá? E aqui qualquer tipo de sintoma persistente. O mais comum aqui desses sintomas é fadiga, tá? Ou fraqueza. O que é muito reportado, por exemplo, uma criança ou uma pessoa, ela não sente essa fraqueza, mas quando ela vai desenvolver alguma atividade física que necessita, né, da capacidade dela, ela acaba sentindo essa fadiga e essa fraqueza. Então, isso tem sido relatado aí por alguns médicos que eu tenho conversado. Mas vamos voltar aqui sobre os sintomas neurológicos, tá? Então, a gente viu ali que os sintomas persistentes, eles podem afetar qualquer faixa etária, e a proporção de pacientes que apresentam esses sintomas vai variar a depender da faixa etária. E um dos primeiros trabalhos que avaliaram alguns dos sintomas neurológicos da Covid-19 persistentes foi publicado em junho do ano passado, ou seja, já logo no início ainda da pandemia. Eles avaliaram em torno de 400 pessoas que tinham sido hospitalizadas, tá? Aqui, de novo, pessoas hospitalizadas pela Covid-19, e eles viram uma proporção relativamente grande de sintomas neuropsiquiátricos, tá? Como a síndrome de estresse pós-traumático afetando em torno de 28%, 31% tendo sintomas de depressão, 40% sintomas de ansiedade, tá? E 40% sintomas de dificuldade de dormir. São todos sintomas, podem ser considerados sintomas neurológicos, tá? Então, uma porcentagem relativamente grande desses pacientes que tinham sido hospitalizados. E isso aqui com um mês, tá? Então, é um tempo relativamente curto após a fase aguda da doença. Mas de lá até hoje, vários outros artigos foram, né, avaliando um intervalo de tempo maior após a fase aguda da doença. Então, nesse artigo publicado bem recente, em 28 de agosto desse ano, eles avaliaram pacientes com 1 ano após a hospitalização. Então, aqui, de novo, pacientes que foram hospitalizados, e eles avaliaram com 6 meses e 1 ano depois, tá? Eles fizeram uma análise longitudinal nesses pacientes. E o que a gente pode ver? Que, dentre os sintomas neurológicos persistentes, de novo, o sintoma que tem uma proporção maior de pacientes que são afetados de novo, sintomas de ansiedade e depressão. Então, em torno de 26% dos pacientes que foram hospitalizados ainda apresentam sintomas de ansiedade e depressão, mesmo 1 ano após ter tido a Covid-19. Então, uma proporção relativamente grande desses pacientes que foram hospitalizados, tá? É interessante avaliar especificamente esse sintoma de ansiedade e depressão, que com 6 meses a proporção foi menor, foi 23% com 6 meses e 26% com 12 meses. Então, para esse sintoma específico, o que era de se esperar é que, conforme o tempo for passando, esses sintomas, e é o que acontece de maneira geral, os sintomas persistentes eles vão diminuindo ao longo do tempo, mas especificamente nesse trabalho e para os sintomas de ansiedade e depressão, foi um sintoma que não melhorou ao longo do tempo. Tá? Acho que foi diferente, foi estatisticamente diferente, sim. Então, teve um aumento em comparação com 12 meses, em comparação com 6 meses. E aqui a gente está vendo, de novo, né, uma tabela mostrando não só os sintomas que eu acabei de falar de ansiedade e depressão, mas outros sintomas, comparando com 6 meses e 12 meses. A gente pode ver aqui, de novo,
dificuldade de dormir, afetando ali, e agora para esses houve uma diminuição, 27% com 6 meses, depois diminuiu para 17%, problemas de olfato afetando 11% dos pacientes hospitalizados com 6 meses após essa fase aguda, e depois caiu para 4%. Problemas do paladar afetaram 7%, caindo para 3%. Tontura, não houve diferença entre os dois intervalos de tempo, então em torno de 5%, 6% dos pacientes. E dores de cabeça, houve um aumento também nesse sintoma de 2% para 5% dos pacientes com 12 meses após a fase aguda da doença. Então, são sintomas neurológicos que podem ser persistentes, e aqui a gente está falando, né, de pessoas que foram hospitalizadas. E aí, quando a gente fala, a gente olha esses dados, a gente imagina, não, então tudo bem, só pessoas que foram hospitalizadas é que vão desenvolver sintomas persistentes da Covid-19. Na verdade, não. Então, esse trabalho desse ano, ele avaliou só déficits cognitivos, então eles fizeram testes cognitivos em pacientes que tiveram a Covid-19 leve, tá? Sintomas leves da Covid-19, ou seja, que não foram hospitalizados. E pacientes relativamente jovens, tá? E eles avaliaram em torno de 3 meses após a fase aguda da doença. E eles viram que, fazendo esses testes neurocognitivos, eu não lembro exatamente quais foram os testes, não é muito a minha praia, mas eles viram que em torno de 78% desses pacientes apresentaram algum déficit cognitivo leve, tá? Déficits cognitivos leves, que só foram evidentes quando a pessoa foi submetida, né, a uma tarefa específica que exigisse da capacidade cognitiva dela. Então, aqui, mesmo pacientes que desenvolveram sintomas leves da Covid-19, eles podem ter sintomas neurológicos e sintomas persistentes, né, analisados aqui nesse trabalho com 3 meses após a Covid-19. E esse outro trabalho, que avaliou, foi publicado em abril desse ano, que avaliou, teve um número de pacientes muito grande, né, em torno de mais de 200 mil pacientes que tiveram Covid-19, e agora não são pacientes só hospitalizados, aqui são pacientes hospitalizados e não hospitalizados, eles avaliaram os dois tipos de pacientes, e o mais interessante nesse estudo é que eles fizeram uma comparação dos pacientes que tiveram Covid-19 com pacientes que tiveram outro tipo de infecção respiratória, como, por exemplo, pacientes diagnosticados com gripe, tá? Ou seja, que foram infectados pelo vírus da influenza. E a gente pode ver que há uma certa especificidade desses sintomas neurológicos, especificamente da Covid-19. Não é algo, de maneira geral, causado por um vírus respiratório. Então, aqui a gente pode ver uma comparação entre pacientes que foram hospitalizados, que foram infectados pelo SARS-CoV-2, ou seja, que tiveram Covid-19, comparado com pacientes que foram infectados pelo vírus da influenza, ou seja, pacientes que tiveram gripe. E a gente pode ver que há um risco maior de desenvolvimento de vários sintomas neurológicos quando você compara esses dois tipos de pacientes. Então, o risco é maior, por exemplo, de desenvolver hemorragias intracraniais, de desenvolver acidente vascular isquêmico, desenvolver demência. Aqui o que a gente está vendo é uma razão de risco, né? Quanto maior esse número, maior é o risco de desenvolver esse tipo de sintoma ou esse tipo de doença, de desenvolver algum distúrbio psicótico, de ansiedade ou de humor, ele é maior também em pacientes que tiveram Covid-19 comparado com pacientes que tiveram influenza, e também de insônia, entre outros aqui listados que eu não estou chamando a atenção. Então, esses sintomas neurológicos, apesar disso também acontecer pela infecção por outros vírus, então, quando a gente compara aqui 2 vírus respiratórios, o influenza e o SARS-CoV-2, o risco de desenvolver vários desses sintomas neurológicos ele é maior em pacientes que tiveram a Covid-19, tá? E aqui há uma comparação de pacientes que não foram hospitalizados. E a gente vê de novo, né, aqui uma comparação da Covid-19 com qualquer outra infecção do trato respiratório, tá? Qualquer outro vírus ou outro agente infeccioso que causou uma infecção do trato respiratório, e a gente vê também aumento de risco para vários desses distúrbios e sintomas neurológicos específicos
da Covid-19. Então, há algo específico na Covid-19 que está causando esses sintomas. E aí, eu estou finalizando já essa parte para a gente entrar, para a gente falar um pouquinho sobre possíveis mecanismos. Então, eu falei até agora de sintomas neurológicos em pacientes que foram hospitalizados, a grande maioria do que eu falei até agora, e falei de um estudo de paciente que não foi hospitalizado. Esse artigo aqui, que foi publicado em janeiro desse ano, na verdade, em abril desse ano, ele avaliou, e ele é interessante porque ele comparou exatamente pacientes que foram internados na terapia intensiva, ou seja, foram hospitalizados e foram para UTI, pacientes que só foram hospitalizados e pacientes de maneira geral, tá, que não foram hospitalizados. 4 meses após a Covid-19, em torno de 70 mil pacientes. E eles avaliaram vários sintomas persistentes em vários sistemas, mas eu quero chamar a atenção aqui para os sintomas neurológicos. Então, quando a gente olha aqui o gráfico, a barra roxa são os pacientes que foram para a UTI, a barra vermelha os pacientes que foram hospitalizados e a barra verde os pacientes que não foram hospitalizados, tá? Ou pacientes gerais, tá? Eles botam todos os pacientes de Covid-19. Então, a gente pode ver que há, sim, uma proporção maior desses sintomas em pacientes que foram para a UTI, isso é um pouco menor em pacientes que foram hospitalizados e que não foram para a UTI, e menor ainda em pacientes que não foram hospitalizados ou pacientes de maneira geral da Covid-19. Então, tanto para sintomas de ansiedade, como para sintomas de depressão, de dificuldade de dormir, sintomas como dores de cabeça, problemas de memória, problemas de olfato e também de acidentes vasculares encefálicos. Para quase todos eles, né, a proporção de pacientes que desenvolvem esses sintomas é maior nos pacientes que foram para a UTI, mas ela não é zero em pacientes que não foram hospitalizados. Tá? Há uma certa proporção desses pacientes, bem menor, é verdade, mas que podem desenvolver algum sintoma neurológico persistente 4 meses após a Covid-19. E aí, então, a gente entra quais são os possíveis, para finalizar, quais são os possíveis mecanismos envolvidos com esses sintomas neurológicos. E agora a gente entra numa parte muito mais de hipóteses e possíveis mecanismos do que uma resposta específica para isso. Então, existem vários possíveis mecanismos que poderiam explicar, né? Se acredita que a parte inflamatória, né, essa, né, até onde eu li, seja o principal responsável, né, seja o evento mais importante para esses sintomas neurológicos, mas não os outros eventos que eu vou explicar aqui também podem explicar esses possíveis sintomas neurológicos. Então, o que a gente sabe, né, e eu mencionei lá no início, é que a Covid-19, principalmente os pacientes que desenvolvem a forma mais grave, eles vão desenvolver que a gente chama de tempestade de citocinas. Eles aumentam, eles têm um nível muito aumentado do estado inflamatório, né, no corpo do paciente. Isso tanto devido ao aumento de citocinas e a ativação de células do sistema imune. Então, um dos pontos que poderia explicar esses sintomas neurológicos seria, que é o que a gente está vendo aqui, então a gente está vendo um vaso sanguíneo dentro do cérebro, está uma representação, aqui as células que formam a parede do vaso sanguíneo, ou seja, as células endoteliais, e aqui seria o parênquima cerebral, ou seja, o local onde estão as células do sistema nervoso, os neurônios e células gliais, como astrócitos, micróglias e outras células importantes do sistema nervoso central. Então, um dos possíveis mecanismos seria, por exemplo, uma quebra da barreira hematoencefálica e a saída do vaso sanguíneo de citocinas, que são moléculas que podem estar circulando no vaso sanguíneo e sair do vaso sanguíneo e cair no parênquima cerebral, quanto também células, né, uma infiltração de linfócitos que poderiam atravessar essa barreira hematoencefálica e cair no parênquima cerebral. E desenvolver o que a gente chama de neuroinflamação, ou seja, causar uma inflamação no cérebro. E isso, né, várias doenças neurodegenerativas têm muita relação com o que a gente chama de neuroinflamação. Então, essa neuroinflamação ela poderia explicar algum desses sintomas neurológicos da Covid-19. A gente sabe também que a Covid-19 ela causa um estado que a gente chama de estado protrombótico, ou seja, pessoas que têm Covid-19 elas têm um maior risco de desenvolver tromboses de maneira geral. E estudos de pacientes que foram a óbito da Covid-19 mostraram que existem, de análises patológicas do cérebro, mostraram que existem em alguns desses pacientes, obviamente se eles foram a óbito, são pacientes que tiveram uma forma grave e crítica da Covid-19, existem achados
de microhemorragias, que é o que a gente está vendo aqui. Então, pode acontecer o que a gente chama de microhemorragias, pequenas hemorragias em diferentes áreas do cérebro, e também pequenas tromboses, tá? Podem ser pequenas tromboses, ou seja, microtromboses, microtrombos, que vão afetar áreas pequenas do cérebro, como também tromboses de grandes vasos sanguíneos, tá? Como que é o que a gente chama, né, de acidente vascular encefálico. Então, esse estado que a gente chama de estado pró-trombótico, ele também poderia explicar. Então, a gente sabe que uma pessoa que teve um AVC, por exemplo, né, de uma grande área, ela desenvolve, às vezes, sintomas bem claros neurológicos, como dificuldade de se locomover, ou algum sintoma cognitivo. Mas o que tem muito se mostrado na Covid-19 é que existem muitos microhemorragias e microtrombos. Isso não causaria um sintoma tão evidente como, por exemplo, um acidente vascular encefálico de um grande vaso, mas esses pequenos trombos em várias áreas diferentes poderiam levar a esses sintomas neurológicos que eu falei, que eu mencionei anteriormente. Então, esse seria um segundo possível mecanismo que poderia explicar isso. Um terceiro possível mecanismo seria a invasão do próprio vírus, tá? Que é o que a gente está vendo aqui. Então, o vírus ele infecta o trato respiratório, né? Inicialmente o trato respiratório superior, mas posteriormente para os pacientes que vão desenvolver formas mais graves, o trato respiratório inferior também, e ele pode cair na corrente sanguínea e afetar vários órgãos diferentes. Então, já foi mostrado que o vírus ele pode infectar células em várias regiões diferentes do corpo. Então, esse vírus que estaria trafegando aqui no vaso sanguíneo, ele poderia também atravessar a barreira hematoencefálica e cair no sistema nervoso, no parênquima cerebral, né? Existem vários possíveis mecanismos de como ele poderia atravessar essa barreira hematoencefálica, ele poderia atravessar por entre essas células endoteliais, né? Infectar a célula endotelial, cair no citoplasma da célula e depois atravessar do outro lado da célula endotelial. Ele poderia passar né, através desses espaços entre as células endoteliais, através da quebra da barreira hematoencefálica. Existe um possível mecanismo que ele poderia infectar um linfócito, né, ou um leucócito, uma célula um glóbulo branco, e ele usar o que eu chamo de cavalo de Troia, ele poderia, né, como quando um linfócito atravessa a barreira hematoencefálica, ele poderia carregar o vírus para o parênquima cerebral. Então, essas três mecanismos seriam a chamada via hematológica, mas existe também a possibilidade dele entrar no sistema nervoso central através de nervos periféricos. E a principal via de entrada seria através do nervo olfatório, né? Então, a gente sabe que dentro da cavidade nasal, a gente tem o epitélio olfativo, que é onde tem neurônios ali que vão detectar, né, os odores, né, as moléculas odoríferas, e esses neurônios eles têm uma conexão bem próxima com uma região do cérebro chamada de bulbo olfatório. E existem alguns vírus, já foi mostrado que o vírus pode entrar através do cérebro, são os vírus neurotrópicos, eles podem entrar no cérebro através dessa via chamada de via olfatória. E existem alguns dados mostrando que o SARS-CoV-2 ele pode infectar esses neurônios olfatórios, ele pode infectar as células acessórias ali desses neurônios, e essa poderia ser uma possível outra via de entrada no cérebro através do nervo olfatório. E também outros nervos, como nervos que vão inervar a boca, ou o nervo vago, que infecta o trato gastrointestinal, e que o trato gastrointestinal, as células do trato gastrointestinal elas são muito suscetíveis ao SARS-CoV-2, então existem essas outras possíveis vias. E aí, uma vez o SARS-CoV-2 dentro do parênquima cerebral, ele poderia infectar próprios neurônios ou as células gliais e causar esses sintomas neurológicos. Existem alguns dados mostrando dados de pessoas que foram a óbito, achados do SARS-CoV-2 lá em células do sistema nervoso. Tá? Apesar disso ser bem pouco assim, os estudos que mostraram isso. Tá? E o quarto e último possível mecanismo seria a hipóxia. Né? Então, que foi o que eu falei lá no início da apresentação. A gente sabe que para os pacientes que desenvolveram a forma grave da Covid-19, esses pacientes eles podem ter uma diminuição do oxigênio na corrente sanguínea. E aí isso causa o que a gente chama de hipóxia cerebral. O cérebro, né, as células do sistema nervoso, elas precisam de muito oxigênio para funcionar. Então, quando tem uma diminuição na concentração, né, de oxigênio no sangue, essas células passam a funcionar de maneira errada e possivelmente podem evoluir para uma morte celular e etc. Então, essa hipóxia cerebral, isso seria um possível mecanismo apenas para pacientes que tiveram essa diminuição da concentração de oxigênio no sangue, poderia explicar também esses sintomas neurológicos. Então, como eu disse anteriormente, o que mais se acredita seria essa parte inflamatória e também o estado protrombótico. Esses 1 e o 2, os mecanismos 1 e 2 seriam
o que se acredita mais que seriam os mais importantes, tá? Mas esses mecanismos, eles podem também não ser excludentes, tá? Eles não são necessariamente excludentes. Vários deles estar tendo um papel simultâneo a depender do paciente, se ele for um paciente grave, se não é um paciente grave, e assim por diante. Então, isso a gente só vai descobrir mesmo esses mecanismos ao longo do tempo e conforme as pesquisas forem evoluindo nessa área. Bom, para finalizar, o que eu queria chamar a atenção é que, apesar da gente ter visto essa grande quantidade de óbitos, principalmente no Brasil, atingindo agora aí quase 600 mil óbitos da Covid-19, muitas pessoas hospitalizadas que desenvolveram sintomas, mas muitas vezes a gente vê o Brasil teve 20 milhões de casos, morreram 600 mil, então tem aí mais de 19 milhões de recuperados da Covid-19. Esses recuperados da Covid-19 não é um número para se comemorar, porque muitos desses pacientes, dessas pessoas, vão desenvolver sintomas persistentes, como eu mencionei, que podem afetar vários sistemas, como o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema renal e também o sistema nervoso, né? Os sintomas neurológicos persistentes. Então, é preciso que os profissionais de saúde, de maneira geral, né, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros, eles precisam ficar atentos, porque se acredita que vai haver, então, que já está acontecendo, o que a gente chama de segunda pandemia, entre aspas, né, de pacientes que estão com sintomas persistentes há muito tempo, que estão afetando a qualidade de vida desses pacientes, inclusive a qualidade a capacidade desse paciente de trabalhar. Então, né, não só os pacientes que morreram, mas os pacientes que sobreviveram e que possivelmente desenvolveram sintomas neurológicos ou outro sintoma persistente podem ter sua qualidade de vida afetada. E é preciso, então, que esses profissionais de saúde fiquem atentos a isso e desenvolver protocolos de reabilitação e possíveis medicamentos que possam melhorar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, isso é uma coisa para a gente ter em mente também, que não necessariamente você ter sobrevivido à fase aguda, você está livre da Covid-19. Algumas pessoas ainda podem desenvolver sintomas persistentes. Bom, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu não passei muito do que eu tinha planejado. Eu agradeço a atenção de todos e fico aberto a perguntas. Obrigada, Vinícius. Muito obrigada pela belíssima palestra. Eu acho que a gente tem aqui algumas perguntas no chat que eu vou falar para você, mas queria primeiramente agradecer, né, porque eu acho que foi assim uma visão muito, muito interessante, muito completa. Acho que abriu os olhos de muita gente aqui, né, essa análise assim dos dados, às vezes até a gente olhar para os dados crus, né, assim, olhar a tabela, cru, né, mas enfim, olhar para tabelas, né, assim, é diferente de você ler uma manchete e dizer assim, não, tal coisa acontece, né, mas qual é a porcentagem? Acho que assim, foi uma apresentação muito, muito, muito didática, obrigada. Vamos começar aqui pelos comentários, pelas perguntas. A primeira pergunta foi do Leonardo Costa, e aí ele pergunta para você: podemos concluir que a Covid-19 não é apenas uma infecção respiratória e sim uma doença sistêmica? Eu concordo totalmente, e é o que você tem falado, realmente, a Covid-19 ela não é só uma doença respiratória, né? Ela é uma doença sistêmica que afeta vários sistemas, sistema cardiovascular, sistema renal e o sistema neurológico também, então podemos sim. Ela é primariamente respiratória, mas não unicamente respiratória. Isso é muito interessante, eu, né, que tenho muito foco na minha pesquisa, né, no glicocálise, já trabalhei muito com endotélio vascular, né, a gente também pensa muito nessa questão, né, na verdade, do caminho do vírus, né, dentro do organismo, e aquela parte do endotélio que você falou, eu, né, fui ali, né, linkando tudo na minha cabeça. Exatamente, e só concluindo, exatamente, esse vírus, como ele afeta, ele é capaz de infectar as células endoteliais, tem vaso sanguíneo em todos os sistemas, né? Então, se ele causa problemas no vaso sanguíneo, ele pode causar problemas em vários sistemas diferentes. Com certeza, né? E os sintomas secundários, né, que, na verdade, podem até ser amplificados em relação, né, à infecção original, né?
O Felipe Costa de Paiva, ele tem 2 perguntas, eu vou ler uma aqui, a primeira. Como foi comparado o comportamento cognitivo antes do Covid desses pacientes avaliados? Nesse trabalho que eu apresentei, eles não avaliaram antes dos pacientes, tá? Mas tem um outro trabalho que ainda está como pré-print. Às vezes eu mostro esse trabalho, mas eu não trouxe hoje ele, que é um trabalho do Reino Unido, que mostrou, eles avaliaram ressonância magnética de pacientes antes da Covid-19, que eles já tinham um banco de imagens de pacientes antes da pandemia, e eles pegaram em torno de 400 pacientes que tiveram Covid-19 e fizeram uma análise de novo no cérebro desses pacientes, e eles tinham, né, o grupo controle de pacientes que não tiveram a Covid-19, eles compararam, né, os achados radiológicos antes e depois. Então, nesse trabalho especificamente, eles viram também diferenças, não só diferenças de atrofia do cérebro, então eles viram em algum desses pacientes uma diminuição no volume da massa cinzenta em várias regiões diferentes, principalmente regiões envolvidas com o sistema sensorial de olfato e de paladar, mas também em regiões envolvidas com a memória. E nesse trabalho, a segunda versão desse trabalho, que está ainda como pré-print, eles também fizeram análises cognitivas desses pacientes. E aí, para esses pacientes, eles tinham antes e depois, tá? Esse artigo que eu mostrei para vocês hoje aqui, eles não avaliaram antes, tá? Eles só avaliaram depois desses pacientes. Então, isso é uma pergunta muito importante. A pergunta que ele fez é super importante, porque sempre tem um viés. Será que o paciente já não tinha esse déficit cognitivo? Né? Você está comparando com pacientes que tiveram, com pacientes que não tiveram Covid-19, mas será que esses pacientes que tiveram Covid-19 já não tinham esse déficit cognitivo? Então, é uma pergunta super importante. Mas nesse trabalho em pré-print, eles avaliaram o mesmo paciente antes e depois, e eles viram que nesses pacientes também havia problemas, tanto achados radiológicos quanto dos testes cognitivos. Então, parece ótimo. Que sim, existe sim uma relação. Uma relação. Eu até vou aproveitar, vou pedir licença aqui à plateia e vou escorregar a minha pergunta. Eu já tinha uma pergunta mesmo que eu queria fazer para você, mas aproveitar que você está nesse assunto mesmo, que assim, eu sei que o número de pacientes analisados no estudo influencia muito nessas análises de porcentagem, obviamente, a gente sabe disso, mas mesmo assim é gritante, né? A gente vê aquele trabalho com os pacientes em Wuhan, né, com 36%, e a gente vê um ano depois uma corte, assim, uma corte bem maior, de mais de 3 mil pacientes, mas mesmo assim 3 mil também não é tanto assim, né? Subindo para 80%, né, ocorrência de sintomas neurológicos, né, manifestações neurológicas. E aí eu fiquei me perguntando se, em parte, aí pensando no fator estresse, pandemia, e se a gente não está, por acaso, a população em nível mundial não estaria passando aí por uma fase aguda, né, de estresse profundo e de falta de exercício, etc, 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 e que isso talvez não esteja também contribuindo ao aparecimento de outros sintomas. Enfim, não sei se você tem algum dado, né, que esteja analisando esse tipo de coisa, é muito subjetivo ainda, né, mas se tiver alguma coisa, você puder comentar. Eu não tenho nenhum dado, mas eu não tenho dúvida de que isso vai influenciar também, né, principalmente quando a gente olha os dados de ansiedade, depressão, sintomas de ansiedade, depressão, sintomas de síndrome de estresse pós-traumático, não necessariamente aquela pessoa ela desenvolveu isso, algo biológico da Covid-19. Com certeza, pode ser que tenha algum efeito biológico em si da infecção pelo SARS-CoV-2, mas com certeza o trauma que ela passou, eventualmente de ser hospitalizada, só de ter a Covid-19 ou de ter ficado, né, com restrição de contatos sociais, isso com certeza influencia nesses achados neuropsiquiátricos. Eu acho que é um fator muito importante que, na minha opinião, ele vai influenciar também, né? E é muito difícil separar o que é o que, né? Qual que é o efeito da doença em si, qual o efeito dessa falta de socialização, de tudo isso que a gente está vivendo, né? Do medo que todo mundo está com, né? Algumas pessoas, né? Outros não, mas algumas sim, tem muito medo, né? De ter, né? Ou de passar para alguém, e etc., ou de um parente, de óbito. Então, eu acho que isso influencia, sim, sem dúvida. É aquela coisa, né? A gente não sabe dizer o que é, né? O que é uma coisa, o que é outra, mas pensando em termos de saúde pública, às vezes não precisa separar, né? Porque faz parte, é o mesmo problema em termos de saúde pública, né? Exatamente.
Outra pergunta do Felipe, né, do Felipe Costa de Paiva. Esses riscos foram avaliados apenas para a Covid-19 ou vale para outros coronas? Eu não olhei trabalho sobre o MERS e o SARS-1. Eu nunca dei uma olhada sobre isso. E nem para os outros coronavírus que causam resfriado comum, né? Que existem 4 tipos de coronavírus diferentes que causam resfriado comum. Não cheguei a avaliar a literatura para esses outros. Mas falando, pelos dados que a gente vê de gravidade da doença do MERS e do SARS-1, que causam uma doença muito mais grave do que a Covid-19, eu especularia de que eles também teriam alguns desses sintomas neurológicos similares, tá? Mas eu teria que dar uma avaliada e eu não cheguei a comparar essas diferenças doenças. Ótimo, Vinícius. Aqui um comentário da Denise Rosane Perdomo Azeredo. Um amigo da minha filha teve Covid e não precisou de internação. Os sintomas foram leves. Meses depois, ele apresentou a CIDP, polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica. Então, acho que aí a gente tem um relato interessante, né, dentro desse contexto. E uma pergunta da professora Leila Pontes da Silva. Obrigada pela excelente palestra e tema intrigante, professor Vinícius. Os problemas neurológicos causados pela Covid-19 também são observados em animais não humanos infectados por outros coronavírus? Boa pergunta. Também não cheguei a avaliar se tem estudos mostrando efeito neurológico em modelos animais. Provavelmente tem, mas mais assim, talvez mais por uma falta da minha parte mesmo de pesquisar um pouco melhor em modelos animais, tá? De maneira geral, por exemplo, os modelos animais em roedores, que são muito usados, né, na ciência, os roedores, os camundongos e ratos, eles não são muito bem infectados pelo SARS-CoV-2, né? Então, muitos dos estudos, por exemplo, com camundongos, eles precisam usar o que a gente chama de camundongo humanizado, que expressa o receptor, né, o ECA2, a enzima conversora de angiotensina humana nesses animais, para aí sim eles desenvolverem. Um modelo de roedor que é relativamente usado para estudar o SARS-CoV-2 é de hamster. O hamster ele parece ser um pouco mais afetado do que, por exemplo, camundongo. Tá? Mas de novo, eu não cheguei a dar uma olhada a fundo sobre esses sintomas neurológicos em modelos animais. A Fabrícia Viana Fonseca, né? Parabéns pela excelente palestra. Na sua pesquisa bibliográfica, você observou se há diferença entre homens e mulheres nos aspectos neurobiológicos? Fiquei pensando na modulação hormonal na expressão da ECA2 central. Na parte neurobiológica em si, eu nunca dei uma olhada sobre isso, mas eu vi eu vi alguns artigos tentando diferenciar entre homens e mulheres os sintomas. E o que parece é que, primeiro, sintomas persistentes, de maneira geral, eles são... a proporção de mulheres é maior afetada do que homens, tá? Então, afeta mais mulheres do que homens. E, principalmente, os sintomas, falando de sintomas neurológicos, os sintomas de ansiedade e depressão, eles também são mais prevalentes em mulheres do que em homens, tá? Eu acho que isso, não sei se é algo específico da Covid-19, porque, de maneira geral, também sintomas de ansiedade e depressão, eles são mais comuns em mulheres do que em homens, tá? Então, isso talvez esteja só repetindo o padrão que já é visto normal, mesmo numa situação sem Covid-19. Mas parece que há, sim, algumas diferenças, mas eu nunca vi nada explicando o mecanismo sobre isso, né? Qual seria, né, o mecanismo biológico que estaria mostrando essa diferença. Apesar de, quando a gente olha gravidade da Covid-19, ela afeta mais homens do que mulheres. Então, isso vai um pouco de encontro com o que eu acabei de falar, né? Os homens são mais afetados, né? A mortalidade em homem é maior, né? A proporção de homens que são hospitalizados é maior do que mulheres. Então, é algo a se estudar. Ótimo. A Esther Pardini Gomes está perguntando: os efeitos neurológicos que a Covid-19 pode causar têm a possibilidade de agravar a situação das doenças de pacientes psiquiátricos? Se sim, como aconteceria esse fenômeno?
Sim, alguns dados mostrando que pacientes que já apresentam algum sintoma neuropsiquiátrico, esses sintomas podem né, aumentar, né, eles podem ser exacerbados pela Covid-19. Agora, o mecanismo envolvido com isso, eu não sei e eu chutaria de que não se sabe de maneira geral, tá? Então, principalmente quando a gente fala dos sintomas neuropsiquiátricos, de ansiedade, depressão, né, psicose, etc., as pessoas que já têm esses sintomas, ou que têm alguma propensão a ter esse tipo de sintoma, isso vai afetar de maneira mais forte essas pessoas do que uma pessoa que não teria esse sintoma, tá? E quando a gente vai falar de sintomas cognitivos, também, ainda mais na parte especulativa, mas tem vários estudos em andamento hoje em dia, né, mas vão ser estudos longitudinais de muitos anos de análise, eles estão avaliando sintomas, por exemplo, de surgimento de Alzheimer, surgimento de Parkinson, ou seja, doenças neurodegenerativas, demências. Então, uma das hipóteses é que, né, e isso vai variar também para a gravidade, mas, de maneira geral, a Covid-19 ela poderia acelerar o aparecimento de algumas dessas doenças em pessoas que já vão apresentar esse sintoma. Então, por exemplo, uma pessoa que ela desenvolveria um Alzheimer com 80 anos, ela pode desenvolver um Alzheimer com uma idade mais jovem, de 70 anos, né? Então, mas isso ainda na parte é uma especulação, existem vários estudos em andamento para tentar responder isso. Tá ótimo, Vinícius. A gente não tem aqui mais perguntas nos comentários, mas eu tinha, então, mais uma pergunta minha. E, na verdade, dentro dessa mesma linha, né, da questão do aparecimento dos sintomas, né, na verdade, queria saber se existe já algum estudo associando o atendimento e o aparecimento de sintomas, né, porque a gente pode ter, eu sei que existem diferentes linhas de abordagem de tratamento atualmente, né, assim, não vou nem colocar aí a questão do que se utiliza, se é para usar determinado medicamento ou não, essa pergunta não vai por aí, mas, assim, se existe alguma associação entre a utilização de determinadas terapias, talvez mais complexas ou mais simples, dependendo do que está disponível no local de atendimento do paciente, né? E o aparecimento dessas manifestações de longo prazo. Se existe algum trabalho que... Eu ainda não vi nenhum trabalho mostrando especificamente algum medicamento que a pessoa possa ter usado e isso pode ter prevenido ou exacerbado algum sintoma neurológico. Mas se a gente pensar, né, se a gente olha aquele trabalho da Nature mostrando que quanto mais grave o paciente, né, mais sintoma persistente ele pode apresentar, então qualquer tratamento que evite ou que diminua a gravidade da doença vai diminuir as chances de você desenvolver algum sintoma neurológico persistente. Então, e aí se a gente fala nisso, a gente aí tira de tratamento e pensa em vacina. E o que está saindo agora, recentemente, né? Se uma pessoa é infectada pelo SARS-CoV-2 vacinada, o seu sistema imunológico vai combater o SARS-CoV-2 de uma maneira muito mais eficaz e muito mais rápida. Então, tanto a probabilidade de você ser hospitalizado e morrer da Covid-19 vai ser menor, né, quando você está vacinado, e saiu um estudo ainda, acho que está como pré-print ainda, mostrando que também a chance de você desenvolver sintoma persistente também é menor se você é vacinado. Então, mesmo que a vacina não te proteja de ser infectado, se você tem lá os sintomas leves da Covid-19, você vai ter menos chance de desenvolver sintoma persistente. Então, o que eu acredito é que, de maneira geral, e agora a gente está vendo, né, medicamentos novos saindo, né, tanto antivirais, e quando a gente fala dos anticorpos monoclonais, que foi o que eu falei lá no início, se você dá esses medicamentos, se você evita a pessoa a evoluir para a forma grave da doença, você provavelmente vai diminuir a probabilidade dessa pessoa desenvolver um sintoma persistente. Mas nada ainda muito específico, tá? Eu acho que seria mais essa relação, né, de gravidade da doença, quanto maior a gravidade, maior a probabilidade. Então, se você diminui a gravidade, você diminui o risco de desenvolver sintoma persistente. Tá ótimo, né? Quer dizer, isso aí só para fechar dentro nessa mesma seara de perguntas. Então, quer dizer, existe um peso aí, talvez você diria que o peso, né, da contenção do avanço da doença é mais relevante do que, por exemplo, um background genético daquele paciente que possa ser mais suscetível ou menos suscetível à infecção, ou talvez o seu estado ali, o estado
de imuno... Eu estou pensando na palavra imunossupressão, mas é o oposto. Uma pessoa que tem um sistema imune saudável, capaz, entre aspas. Né? Eu acho que as duas coisas vão pesar. Eu acho, né? E quando a gente está falando de sistema imune, por exemplo, a vacina, o que ela vai fazer, ela vai treinar o seu sistema imune para combater aquele vírus, né? Então, e o que está saindo agora é que, né, quanto pessoas vacinadas têm menor risco de desenvolver esse sintoma. Então, eu acho que sim, se uma pessoa tem um sistema imune mais saudável, entre aspas, ela vai ter um menor risco de desenvolver esse sintoma persistente. Mas quando a gente olha naquele gráfico do governo do Reino Unido, a gente sabe que idosos têm um sistema imune, né, mais fraco, de novo, entre aspas, né, um sistema imune não tão eficiente quanto jovens. Mas quando a gente olha os sintomas persistentes, ele não é maior em mais idosos, né? Ele fica maior ali na idade, né, em adultos jovens ali, mas não idosos. Então, ainda não dá para saber muito bem o que é isso. Como se acredita mais que essa inflamação, esse aumento do estado inflamatório seja um fator importante, então, se você não desenvolve essa tempestade de citocina, se você consegue combater essa fase inflamatória mais cedo, e existem medicamentos para isso, né? Os corticosteroides, eles vão afetar exatamente, né, essa fase inflamatória, eu acho que você vai diminuir o risco de desenvolver sintoma neurológico. Então, eu acho que seriam as duas coisas, né? Tanto diminuir a gravidade, a pessoa ter um sistema imunológico mais saudável, mais eficiente. Acho que as duas coisas vão contribuir para isso. Apareceu aqui mais uma perguntinha da Esther Pardini. A Covid-19 causa efeitos irreversíveis na parte neurológica ou há algum tratamento para solucionar ou amenizar o problema? Então, a gente já tem esse dado, Vinícius? Não dá para falar ainda sintoma irreversível, porque a pandemia é nova, né? Então, os pacientes que foram infectados no início da pandemia, eles estão agora com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 1 ano e 6 meses. Os dados de sintoma persistente com um acompanhamento mais longo foram esses dados que eu mostrei de 1 ano, que foram publicados agora em agosto desse ano. Então, está diminuindo, mas ainda para alguns desses sintomas, ainda mesmo 1 ano depois da pessoa ter Covid-19, algumas pessoas ainda têm sintomas persistentes. Esses sintomas, eles vão melhorar ao longo do tempo, ou vão ser persistentes, ou vão ser irreversíveis? Isso é uma pergunta que a gente ainda não sabe, tá? Quando a gente olha, e aí eu vou comentar de novo esse artigo que eu não mostrei para vocês, quando eles avaliaram, né, o volume da substância cinzenta do cérebro, né, do sistema nervoso central, eles veem que tem uma diminuição no volume da substância cinzenta em cérebro de alguns pacientes. Quando a gente vê isso, uma atrofia do cérebro, né, e se isso está relacionado com uma morte dos neurônios ali, no sistema nervoso central, isso é irreversível, né? Então, que é o que, quando a gente fala de doença neurodegenerativa, um neurônio que morre no sistema nervoso central do cérebro de uma pessoa adulta, ele nunca mais vai se regenerar, né? Existem algumas exceções de neurogênese no hipocampo e etc., mas de maneira geral isso vai ser reversível. Então, pode ser que para algumas pessoas, que se isso realmente se confirmar em outros trabalhos, de que há uma perda neuronal em algumas dessas pessoas, que esses sintomas sejam irreversíveis. Mas isso a gente ainda não dá para saber, vai precisar de fazer um acompanhamento, né, por mais tempo para responder. De maneira geral, quando a gente olha aquele trabalho de 1 ano, a maioria dos sintomas eles estão diminuindo, né, comparando 6 meses com 1 ano. Quando a gente olhou para ansiedade e depressão, não diminuiu, dores de cabeça não diminuiu. Então, até 1 ano, ainda existe uma porcentagem significativa de pacientes que ainda apresentam esses sintomas. Agora, se vai ser reversível ou não, só o tempo para dizer. E sobre algum tratamento, não, que eu tenha visto até hoje, não existe nenhum tratamento específico, né? Existem várias estratégias de reabilitação. Por exemplo, a Rede Sara, ela tem uma equipe, né? Acho que no Rio tem várias outras capitais, tem a Rede Sara de hospitais, e eles têm uma equipe de reabilitação neurológica de pacientes que tiveram Covid-19. Então, quem está com algum sintoma neurológico de Covid-19, especificamente neurológico, vale a pena talvez entrar lá no site da Rede Sara, tá? Acho que está bem na capa do site deles, marcar uma consulta que eles vão acompanhar. Isso só com o tempo mesmo que a gente vai ver possíveis tratamentos específicos.
Tá ótimo, Vinícius. E acho que para a gente encerrar, né, nossa última pergunta é se existe alguma relação de piora ou de não alteração de um quadro neurológico diante de uma reinfecção? Boa pergunta. Eu não vi ainda nenhum dado mostrando sintomas, sintomas neurológicos ou qualquer outro sintoma persistente em pessoas que foram reinfectadas, né? É muito difícil analisar reinfecção. Existem poucos dados até de mostrando taxa de reinfecção em pessoas que tiveram uma primeira vez e tiveram uma segunda vez. E até hoje eu não vi nenhum estudo que avaliou nem sintoma persistente de maneira geral e nem sintoma persistente neurológico em pacientes que tiveram a Covid-19 mais de uma vez. Então, pode ser que já exista algum, eu que não tenha achado, mas acho que se tivesse, eu talvez já teria aparecido na mídia e até nas minhas redes, mas eu acho que não tem ainda. Tá certo, Vinícius. Então, eu queria agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade, né? Reforçar para todo mundo, gente. É um cara incrível, Vinícius. Então, quem ainda não tem contato com ele, procura lá no Facebook, no Instagram, né, Vinícius? É um contato, né? E queria aproveitar, né, antes da gente se despedir aqui do evento, e só lembrar a todos, né, pessoal, que esse daqui foi um evento satélite, né, da nossa semana virtual. Então, queria lembrar a todos que a gente tem uma série de links na descrição do vídeo, acho que está aqui embaixo, para vocês poderem acessar. E queria deixar aqui, só abrir para o Vinícius, para ele dar umas palavras, dar um encerramento dele, ver, né, saber se ele gostou do evento, se gostou de participar, dar o teu feedback aí, o que você achou da experiência. Não, eu adorei participar. Eu sempre fico muito feliz de poder falar de ciência de maneira geral, seja qualquer assunto para o público. Eu acho que difundir ciência é uma parte muito importante para o desenvolvimento de um país, de uma sociedade. Então, apesar de eu não ganhar para isso, eu estou sempre disposto a fazer isso, e é o que eu faço nas redes sociais. Eu tento fazer divulgação científica. Eu acho que isso é uma coisa importante para a população de maneira geral. Então, eu queria agradecer muito, Mariana, pelo convite. Foi um prazer participar, foi um prazer falar aqui. Achei ótimas perguntas, super relevantes. Vou até anotei algumas aqui para pesquisar um pouco mais sobre algumas delas, que foram perguntas muito boas, e falar para as pessoas disso, né, de tentar, né, se atentar às informações de fontes confiáveis sobre a ciência. A gente sabe que tem muita desinformação hoje em dia nas redes sociais, na internet de maneira geral. Tenta buscar fontes confiáveis de cientistas que falam sobre ciência, para poder a gente combater um pouco toda essa desinformação que está acontecendo no nosso país ultimamente. É verdade, Vinícius. Isso aí é um trabalho incessante. Não acredito eu, inclusive, que não é só, né, de agora, né? Eu acho que diante da pandemia a gente já estava precisando investir nisso. Eu acho que agora mais ainda isso está exacerbado na nossa sociedade. Então, né, mais uma vez aqui agradeço ao Vinícius pelo belíssimo trabalho. Continuem, gente, continuem usando máscara, né? Tomem a vacina de vocês no intervalo direitinho, fiquem atentos, né? Assim, aos pouquinhos a gente consegue, né, recobrar um pouco da nossa vida passada, mas até lá acho que ainda é muito importante a gente se cuidar, tá? Então não esqueçam disso, né? É só um pouquinho. Uma máscara, só uma coisinha no seu rosto, pode botar uma estampa colorida, né? Fica uma coisinha assim. É uma doença nova que a gente não sabe muita coisa, então é melhor prevenir do que remediar com remédio que a gente ainda não sabe qual que vai funcionar para esses sintomas persistentes. Então, exatamente. Muito obrigado, Mari, foi um prazer. Obrigada, gente. Um abraço a todos.